Olá, bem-vindos ao Forge Drops. Aqui é a Liliane Silva que está falando. Eu sou especialista em forragem aqui na Universidade de Clemson, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E hoje eu vou falar um pouco de quais considerações a gente precisa fazer quando está pensando em aumentar o período que a gente consegue manter os animais sob pastejo num sistema de forragem. Então, algumas pessoas têm abordado bastante esse tema como 300 dias de pastejo, realmente pensando em otimizar aquele período em que a gente consegue manter os animais sob pastejo o máximo possível dentro de um ano, né? Dos 300 dias, sendo que um ano tem 365. Então, vamos começar. Quando a gente pensa nesse tipo de sistema, desse tipo de manejo, para tentar otimizar mesmo, a gente tem que pensar em quais são as pastagens, as forragens que a gente tem disponível no nosso sistema. Aqui onde eu estou localizada, a maioria dos lugares a gente teria os Bermuda Grass, né, que é tipo o Chieftain 85, ou Chieftain 85 que a gente tem aí no Brasil. E também a gente usa páspalo. No Brasil, a maioria dos sistemas ainda utiliza diferentes variedades de braquiária. Então, a gente precisa pensar qual o período que essa planta estaria crescendo, que para a braquiária vai ser, de certa forma, vai ser bem semelhante a essa curva preta que está simbolizando o Bermuda Grass aqui nesse gráfico, mas não vai estar nos mesmos meses, né? Porque aqui nos Estados Unidos a gente tem a estação inversa ao que a gente tem no Brasil. Então, nesse período que eu estou mostrando nesse gráfico, é o verão aqui, enquanto é o inverno no Brasil, o inverno e o outono, né? E então, para o Brasil, a gente estaria mudando a posição que essa curva estaria acontecendo no Brasil. Seria o final do ano e o começo do ano, né? Para simbolizar as estações corretas, né? Que as plantas estariam crescendo. E daí, ao longo do restante do ano, a gente precisa realmente tentar encontrar outras forragens que consigam produzir, né? Crescer e ser fonte de alimento para os animais, e algumas dessas opções são milheto, alguns legumes que são anuais, e que a gente consegue realmente plantar nos intervalos em uma área que consiga ser preparada, né, para plantar aquelas espécies, e até mesmo a gente consegue fazer para lidar, né, com esse período em que algumas plantas não vão estar crescendo, né, no inverno, quando a temperatura é menor, então a gente pode pensar em produzir feno, produzir silagem, deferir uma área, né, para os animais passejarem, também como opções para contribuir tanto com a quantidade de massa de forragem que a gente precisa, como também os nutrientes que esses animais precisam, né? Por trás da ideia, então, de estender esse período em que os animais estariam pastejando, a gente tem várias coisas que vão atuar como benefícios mesmo, né? Uma das coisas que são bem eminentes é que a redução de custos, né, que a gente observa, então, por conta de ter opções em que você só precisa movimentar os animais para aquela área, então eles coletariam o próprio alimento, né? E também diminuiria a necessidade de ter que comprar feno ou alguma outra forma de suplementação para os animais, dependendo da qualidade, né, de alimento que você consiga conservar ou ter disponível numa área para os animais pastejarem.
Outro ponto bem importante é que a gente consegue trabalhar optimizar, né? Otimizar, na verdade, a ciclagem de nutrientes, porque daí, tendo os animais por um período maior, com acesso àqueles lugares, os animais também estariam depositando excreta lá, né? Então, fezes e urina, e isso atua como uma fonte de nutrientes para o solo, para as próprias plantas que estão ali naquela área. E daí também pode ajudar até na parte de diminuir perdas de qualidade de própria matéria seca, com um feno que seja mantido, não seja mantido numa forma adequada para ser guardado, não de uma forma adequada. Então, às vezes, quando é exposto a precipitação, a chuva, a contato com o solo, é deixado fora de estruturas que sejam cobertas. A gente tem várias perdas de qualidade de própria matéria seca que acontecem naquele feno, né? Então, isso também poderia ajudar nesse sentido. Então, quando a gente está falando de tentar estabelecer um plano de 300 dias de pastejo, tem alguns fatores que a gente vai considerar. E o primeiro deles é realmente bem importante, é de tentar entender realmente quais as forragens que você tem no seu sistema e como que elas se complementam ao longo do ano e se você teria necessidade de implementar alguma forragem adicional durante algum período do ano para suprir tanto quantidade quanto qualidade de forragem. Todos esses pontos são bem importantes. E também procurar entender quais as práticas de manejo que podem ser melhoradas para favorecer tanto a produção de forragem quanto a qualidade daquele alimento que vai ser ofertado para os animais. Sempre é importante ter um plano B para situações que a gente não tem controle sobre, né? Por exemplo, períodos de seca prolongada. Às vezes vai ser necessário ainda ter uma fonte de alimento que possa ser uma fonte de suplementação, né, tanto de qualidade quanto de massa de forragem, e pode ser feno, pode ser outros produtos também de outras indústrias, como de produtos de soja ou de milho que não sejam utilizados, que podem ser incorporados como alimento para os animais. Às vezes, considerar se tem animais que não estão performando na forma adequada, que poderiam ser vendidos. E uma coisa que é sempre importante pensar, eu entendo que é uma das coisas mais difíceis mesmo de fazer no momento, é de evitar que se passeje até raspar mesmo toda a forragem que está ali naquele lugar com frequência, né, durante esse período da seca. A razão para não fazer isso é que quando a gente realmente pasteja demais aquela área e continuamente, né? Então, em intervalos curtos de período, os animais continuam pastejando e deixando uma altura de forragem muito aquém da recomendação. Isso acaba, no longo prazo, esgotando as reservas de carboidrato que as plantas têm, que são essas reservas que as plantas as plantas perenes, né, pelo menos. Não, esse é um problema maior de ser pensado realmente quando você tem uma situação de uma planta que é perene, que vai voltar, vai continuar crescendo naquele lugar por um período mais prolongado, né, de tempo. Então, essas plantas, elas têm uma necessidade de
reservas de carboidrato que vão ser utilizadas para crescimento e também para persistência. Se a gente esgotar elas, acaba comprometendo a habilidade das plantas de persistir ao longo do tempo. É importante que se mantenha um controle de plantas daninhas, um plano, né, de controle, para que realmente a gente tenha aquilo sob controle e mais plantas, mais forragem do que plantas daninhas numa área de pastejo, para que realmente os nutrientes que estão sendo colocados ali, eles sejam utilizados pela forragem e a qualidade e a quantidade de forragem seja produzida de forma adequada para suprir a necessidade dos animais. Também há alguns ajustes que são possíveis serem feitos na parte do manejo dos animais, inclusive o período em que os animais vão nascer, e daí isso vai influenciar em quando que você precisaria ter maior qualidade de forragem para aqueles animais menores que estão em crescimento e que vão estar ali naquela propriedade por um período, né, que sejam vendidos. E sempre, para qualquer tipo de manejo, qualquer sistema que você está fazendo, é importante manter anotações e realmente ter uma forma de você monitorar o que está acontecendo na propriedade, né? E também esses dados vão ser interessantes para você para poder fazer alguns ajustes, como quanto forem necessários naquela propriedade, no manejo também. Isso é o que eu tinha para falar hoje nesse canal Forage Drops. Eu agradeço a sua presença aqui e eu convido você a ver os outros vídeos do canal. Tem vídeos tanto em português quanto em inglês. Então, existe a opção para, independente de qual for a língua que você estiver confortável para você assistir esses vídeos. Muito obrigada e espero te ver no próximo vídeo do Forage Drops.